Boa noite a todos. Eu fui convidada para falar algumas palavras daquilo que eu me lembrava, né? Que eu me lembro dos 30 e tantos anos atrás, que fica meio difícil, né? Tanto tempo. 40 anos. 40 anos, meu Deus. E como a memória é muito seletiva, a gente lembra certas coisas e outras coisas a gente não lembra. Nem a gente sabe por que a gente esquece certas coisas e por que a gente lembra outras. Então, agora eu me encontro num momento em que eu não tenho nem ajuda de um papel, de uma carta, de uma correspondência, nada, porque eu estou provisoriamente morando num hotel, tenho que me justificar que tudo que eu vou falar é apenas de lembrança, porque se a gente guarda, e eu tenho mania de guardar as coisas, e eu tenho toda a correspondência com a memória, o início do curso, mas nada está comigo agora, está tudo na Metropolitana em caixotes. Então, vou me limitar apenas àquilo que a minha memória selecionou. E às vezes a gente não sabe se ela selecionou o mais importante ou selecionou o menos importante, mas não está no nosso domínio. É uma coisa que foge completamente de nós, o que nós guardamos. Todos nós guardamos coisas, mas sem saber por quê. Por que que nós guardamos algumas e esquecemos outras? Então eu vou tentar me lembrar quando eu fui para Portugal, uma bolsa de estudos pela Gulbenkian, e fiquei lá um ano trabalhando na Torre do Tombo, e foi aí que eu comecei a descobrir um manancial de documentos sobre judeus convertidos e a instituição que os perseguiu durante 300 anos, a Inquisição. Quando eu comecei a trabalhar com esses documentos, eu fiquei tão empolgada, e naquele tempo a gente tem que lembrar, não havia estudos inquisitoriais, nem nos Estados Unidos, nem na Europa e nem em Israel, em nenhum lugar do mundo. E na década de 40, Paulo Prado e Capistrano de Abreu, historiadores brasileiros, publicaram alguns documentos que foram os primeiros. Eles encontraram, Eduardo Prado pesquisou, Van Hagen também pesquisou alguma coisa. E eles, então, na década de 40, o Paulo Prado iniciou uma coleção muito bonita chamada Para Melhor Se Conhecer o Brasil. E publicou alguns documentos sobre a Inquisição e os cristãos novos. Depois, eu não sei porquê, o assunto entrou em esquecimento, ninguém mais falou no assunto. Passaram-se uns 20 anos, e mais de 20 anos, em 1965, eu com essa bolsa fui para Portugal. Mas antes disso eu tinha passado por Israel, porque só havia um especialista em história dos marranos naquele tempo, que eu tinha notícias, que vivia em Israel, na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele trabalhava em pesquisa sobre o sefaradim da Espanha, nada de Portugal, da Espanha. Eu fui a Israel em 1963, e aí comecei os meus estudos na Universidade de Jerusalém com ele. Depois, em 65, eu fui para Portugal, fui buscar os documentos. Eu fiquei tão empolgada que quando veio um professor de Jerusalém, que passou em Lisboa, eu contei a ele o que eu estava descobrindo. Era uma coisa que me surpreendeu de tal maneira, milhares e milhares de pastas, de caixas, um depósito de 300 anos, manuscritos, né? Escreviam tanto, imagine como eles escreviam, se cada processo tinha 1000 páginas. Então, quando eu comecei a encontrar aquilo, eu fiquei tão empolgada, contei para esse professor de Jerusalém, que passou por Lisboa, que era até um chilir também, que veio levantar fundos para, não sei para que lá, para Israel, e ele era professor também, depois foi professor emérito da Universidade de Jerusalém, Shimon Bergman, um grande professor. E aí eu contei para ele, e ele também ficou tão entusiasmado com essas descobertas, que ele comunicou a Nova York, a Memorial Foundation, o diretor da Memorial Foundation, que era amigo dele, e contou que em Portugal
havia essa quantidade enorme de documentos sobre história judaica que os judeus não conheciam. Que os judeus não conheciam. E foi muito interessante porque o diretor da memória, claro, descobrir um capítulo ignorado da história judaica desperta curiosidade, né? Que história é essa? E o diretor da Memorial Foundation, e aí então entra o lápis da minha memória, que era um homem interessantíssimo, e um homem culto, um homem realmente que me impressionou muito e cujo nome a minha memória não guardou. Ele era diretor da Memorial Foundation for Jewish Culture. E é fácil, eu guardo tudo. E como eu tenho cadernetas antigas de 20, 30, 40 anos, eu vou achar o nome dele. Mas é que agora, no momento, eu não tenho nada comigo, então não pude nem lembrar do nome dele. E aí, então, ele ficou tão empolgado com a história que esse professor de Jerusalém contou-lhe sobre o que existia na Torre do Tombo, que ele mandou um professor da Rutgers University, que era o chefe do departamento de estudos judaicos da Universidade de Rutgers, que tem um dos mais importantes departamentos de estudos judaicos dos Estados Unidos, professor Leon Feldman. E aí mandou o professor Leon Feldman encontrar comigo em Lisboa para saber o que era isso que tinha lá. Que descoberta era essa de milhares e milhares de documentos sobre história judaica que nós não conhecemos? Aí o professor foi, encontrou comigo em Lisboa, ficou empolgadíssimo, voltou para Nova York e aí me mandou um convite para eu dar um curso de um semestre na Rutgers University. Aí eu fui para lá um ano depois e num jantar em casa dele, ele convidou o diretor da Memorial Foundation e o diretor conversando comigo naquele jantar. Ele começou a perguntar, porque ele já, nessa altura já murmuravam sobre o assunto, em Israel também. E aí ele ficou também tão empolgado com as notícias dessa documentação inédita, desconhecida sobre história judaica, me convidou para ir ao escritório dele em Nova York, me lembro que eu fui, encontrei com ele, conversamos longamente, e nesse momento eu disse a ele que no Brasil não havia nada de estudos judaicos. Havia um ou outro interessado, né, pessoas, que eu não me lembro o nome agora, que escreviam ou se interessavam, mas não havia nem um curso regular, nem nada que transmitisse às novas gerações conhecimentos sobre a história judaica. Ele ficou muito interessado, conversamos longamente, encontramos diversas vezes, e ele então propôs um projeto que a Memorial Foundation financiaria 5 anos um centro de estudos judaicos no Brasil, em São Paulo, na Universidade de São Paulo. E depois de 5 anos, nós nos gerenciaríamos por nós mesmos. Mas durante 5 anos a Memorial pagaria todas as nossas despesas. Bom, eu voltei entusiasmada, depois que acabou o meu semestre, voltei para o Brasil, e a primeira coisa que eu fiz foi convocar uma reunião, o Dr. Alfred Hirschberg, saudoso Alfred Hirschberg, que tanto se empenhou também por esse centro, e o Dr. Pincus, Fritz Pincus, que era professor de hebraico nas Letras Orientais, não é? E convidei a Rivka Berezin e convidei o Jacob Ginsburg. Não sei se o Ratner estava nessas primeiras reuniões, e nós fizemos os primeiros projetos de como construir um centro de estudos judaicos na universidade. Foi assim que ele nasceu indiretamente, com toda essa rede aí de pessoas que se comunicaram, e foi assim que nasceu a ideia de criar um centro de estudos judaicos. Agora, eu tenho que dizer também que foi no ano de 1969 que eu dei o primeiro curso sobre cristãos novos no Brasil e a Inquisição. Esse curso teve uma repercussão muito grande, muitos alunos, eu não lembro o nome deles, me lembro de uma, da Paulina Filler, me lembro da Fanny Kohn,
mas outros nomes eu não lembro, talvez a Rivka lembre, mas tive muitos alunos, e fiz uma conferência na CIP, tinha mais de 600 pessoas ouvindo, eu me lembro que essa notícia de que os judeus convertidos tiveram um papel tão grande na formação do Brasil e contando a história da perseguição, que aqui ninguém sabia disso, foi um impacto tão grande naquele momento. Hoje vocês não podem imaginar, porque hoje o assunto está mais do que vulgarizado, né? Mas naquele tempo foi assim, eu me lembro, na CIP tinha mais de 600 pessoas, o Alfred Hirschberg que preparou aquela conferência, não sei se você foi também, Rivka, naquela conferência na CIP, e aí, aliás, se pegarmos a crônica israelita, que era o jornal editado pelo Alfredo, vamos encontrar tudo isso. E naquele tempo, nós trabalhávamos no American Jewish Committee. Eu fazia parte da diretoria da revista Comentário. Era o Celso Laffer, o Pernide do Rio, era um grupo, e a revista publicou assuntos interessantíssimos naquela época. Então, começou, assim, uma efervescência de interesse pela história judaica. E os judeus daqui também começaram a despertar, principalmente quando souberam que esses convertidos têm relação com a história do Brasil, que era uma coisa que também só conheciam algumas pessoas que tinham lido Paulo Prado, o resto ninguém conhecia, ninguém sabia. Então, em 1969, eu acho que isto que é importante de ficar registrado. O Centro de Estudos Judaicos foi o pioneiro na divulgação, no ensino, ou na introdução no seu currículo, os estudos inquisitoriais e os estudos do marranismo. Foi o Centro de Estudos Judaicos, o primeiro órgão no Brasil, mas agora é muito importante também lembrar que não foi só no Brasil, porque eu acho que foi o primeiro pioneiro nesses estudos no mundo. Porque nessa época, eu me lembro, eu fui a várias universidades, eu fui professora em 4 universidades americanas, fui no Austin, Texas, fui na Rutgers, fui na Brown e outras universidades. Nenhuma tinha estudos sefaradis. Não existia sefaradis. Hoje, estudos sefaradis é uma das mais importantes matérias da Columbia University. Mas isso não existia em 1969. Nenhuma universidade americana e nem europeia que eu conheça. Portanto, eu acho, pode ser que houvesse esses estudos em algum convento ou algum mosteiro, uma escola religiosa, mas em universidade laica, nem Yale, nem Princeton, nem Harvard, nenhuma tinha estudos sefaradis. E eu me lembro que eu encontrei o professor Salo Baron várias vezes em Nova York, pois ele publicou os 18 volumes de História Judaica, onde toda a parte da Península Ibérica, ele usou os meus trabalhos, e foi ele também que se interessou muitíssimo. Ele era professor de História Judaica, não de História Sefaradi, mas ele se interessou muitíssimo. Depois o discípulo dele, o Yerushalmi, esse é que começou a desenvolver estudos sobre o marranismo, mas tudo depois de 70. Depois dessa divulgação, depois de nós tornarmos conhecida essa matéria, é que Yerushalmi, que hoje na Colômbia é o professor de História Sefaradi, escreveu aquele livro From Spanish Court to Italian Ghetto e outros livros, e agora é o grande especialista também em marranismo. Bom, hoje não preciso dizer, mas as principais universidades do mundo, as grandes universidades já têm estudos sefaradi. Quando tem esse departamento de estudos judaicos, Harvard também tem, professor Cooperman também tem Harvard. Quando eles têm estudos judaicos, eles já têm história sefaradi. Já entra a história sefaradi. Então, essa história sefaradi parece que ela assim, foi descoberta realmente nessa década. Agora, é claro que tanto Dubnow como aquele outro historiador judeu, um dos maiores historiadores judeus, Gretz, Dubnow e outros historiadores, tem capítulos sobre isso, viu? Tem, mas ficava lá, nos 10, 12 volumes dele.
ninguém sabia, né? Agora, eles também não tinham... Agora, outra coisa interessante, Cécio Roth, que eu encontrei em Lisboa, foi um pioneiro nesses estudos. E o Cécio Roth escreveu, naquela época, já tinha escrito História dos Marranos, que é um livro que até hoje tem uma validez e é bastante importante para esses estudos. Então, tinha, assim, algumas coisas esparsas, mas um estudo mesmo, um estudo programado, com um projeto, como o Centro de Estudos Judaicos desenvolveu, não havia. Em 1970, defendi minha tese de doutorado na USP, e na minha banca estava um professor, que era naquele tempo, acho que diretor, Eurípides era diretor da faculdade, né? Não era do departamento, da faculdade, né? Eurípides Simões de Paula era diretor da Faculdade de Filosofia. E o professor Eurípides Simões de Paula era um apaixonado pela história dos cristãos novos, porque ele mesmo dizia que os Simões de Paula também eram judeus, e ele adorava, ele era professor de história antiga, mas ele tinha, assim, uma obsessão pelo estudo, e ele queria muito que eu entrasse para a universidade. Aí, em 1970, houve um concurso, teve vários candidatos, e eu era candidata dele. E aí eu entrei fui nomeada professora do Departamento de História, depois de ter dado este curso no Centro de Estudos Judaicos, em 69. Aí, em 71, eu já era professora do Departamento de História. Aí, depois do meu doutoramento, quando comecei mas eu fui professora não de História Judaica, nem de História Sefaradi, eu era professora de Brasil colonial. E a história do Brasil colonial era a matéria mais importante do Departamento de História, porque era a história do Brasil. E eu dava história colonial e história dos judeus. Agora, eu também tenho que lembrar que nunca na Universidade de São Paulo eu senti alguma discriminação. Eu, durante 30 anos, fui professora de graduação e todos sabiam que quando eu dava a história do Brasil colonial, eu dava a história dos judeus. Nunca eu tive uma observação, Anita, você tem que dar a história do Brasil, não tem que dar a história dos judeus. É claro que eu dava a história do Brasil colonial, mas eu introduzia a história dos judeus no Brasil. E aí depois eu comecei a dar curso de pós-graduação, e quando eu comecei os cursos de pós-graduação, alunos do Centro de Estudos Judaicos vinham tomar aula comigo no Departamento de História. Agora, eu fiz parte da diretoria do Centro de Estudos Judaicos no início, né? Depois, como eu dava aula no Departamento de História, eu fiquei no Departamento de História. Fazia parte da diretoria do Centro de Estudos Judaicos, mas ministrava cursos no Departamento de História e curso de pós-graduação, onde eu tive vários alunos de pós-graduação que vinham do Centro de Estudos Judaicos. Eu fui convidada para fazer uma conferência na Academia de Letras, Academia Brasileira de Letras no Rio de Janeiro. E foi a Frânio Coutinho que me convidou. E aí, quando eu fiz a conferência, na minha frente estava o retrato do José Bonifácio de Andrade Silva. Então, eu nunca me esqueço que eu resolvi comunicar que o José Bonifácio foi chamado à Inquisição, junto com Francisco de Melo Franco, e acusado de ser ateu e subversivo na sociedade em Lisboa, quando ele era estudante. Então, isso causou, assim, um impacto enorme, porque um dos Melo Franco, descendente do Francisco, estava lá, e todos aqueles acadêmicos, né, quando eles... a Inquisição era, assim, uma espécie de tabu aqui no Brasil. Você vê que nunca, nem em Portugal, nem no Brasil, não desenvolveram os estudos inquisitoriais. É um assunto muito delicado, porque ele mexe com os crimes da Igreja. E a pessoa que é criada dentro daquela fé, ela fica um pouco melindrada de falar dos crimes daquela instituição que ela pertence. Não sei, havia alguma sensibilidade. Até hoje, Portugal é o mais atrasado em estudos inquisitoriais.
A Espanha está muitíssimo mais avançada. A Espanha tem publicado, até, posso dizer, uma centena de livros novos sobre a Inquisição, uma coisa impressionante. A Espanha tinha 21 tribunais. Todos esses tribunais estão sendo estudados um por um hoje. Portugal... Como é que se explica? Continua até hoje pouco. Acabou de sair 3 volumes, sai de vez em quando alguma coisa, mas Portugal até agora reluta em abrir realmente aqueles arquivos para que todo mundo trabalhe. Aliás, os arquivos estavam fechados. Até 1965, quando eu trabalhei lá, os arquivos estavam fechados. Eles realmente começaram a ser organizados e catalogados em 1965, depois que eu saí de lá. E aí vieram alguns historiadores trabalhar lá, mas até hoje pouco. Até hoje pouco. Portugal é o mais atrasado em estudos inquisitoriais. Não há uma vontade. Eles me respeitam muito, mas eles não devem gostar do meu trabalho. Porque eu vivo divulgando a história dos crimes da igreja, matou este, queimou aquele, reduziu a miséria coisas tão incríveis, porque cada processo que a gente lê, a gente precisa ter força para aguentar, de ler tanto sofrimento. Então, eles não gostam até agora, não têm vontade. É um país muito católico, apesar de ter uma inteligência muito lúcida, que sabe perfeitamente. Agora, um pioneiro nesses estudos foi o Antônio José Saraiva, que é de Portugal, mas ele nunca foi bem visto, não. Salazar nem deixou ele voltar para Portugal, e ele publicou um livro em 1900, aliás, nesse ano, que eu dei o curso no Centro de Estudos Judaicos, em 1969, saiu a primeira edição do Saraiva, a Inquisição de Cristãos Novos. Então, ele foi também assim um pioneiro. Aí, com os estudos começaram a se desenvolver de tal maneira que hoje em dia a gente pode dizer há uma verdadeira explosão, e principalmente depois de 1992. Porque 1992 marcou a expulsão dos judeus da Espanha. E eu fiz um congresso aqui na Universidade de São Paulo, em 1992, foi o maior congresso, eu acho, que realizado em Ciências Humanas, tinha mais de 1.200 participantes. Vieram de todos os cantos do mundo. E só de Israel vieram 13 professores da Universidade Hebraica. E como eu tinha muito dinheiro nesse congresso, porque nós juntamos, nem sei como foi, e foi angariado pelos judeus. Você perguntou sobre a comunidade ajudou bastante, mas também foi o governo brasileiro. Nós tínhamos $1,5 milhão para fazer um congresso. Nós tivemos do CNPq, nós tivemos da FAPESP, tivemos muito apoio. E a comunidade também? A comunidade também. Os judeus deram muito dinheiro, os nigre... Particulares, os nigre deu... Mas não é só o Brasil, não. A Rich Foundation, da Suíça, na hora tirou o dinheiro e me deu. A Unesco me deu dinheiro. Eu fui a Paris, encontrei o embaixador do Brasil da Unesco, ele imediatamente entrou nesse congresso. O congresso não era dedicado à história judaica, era um congresso sobre descobrimento da América, né? Mas teve uma sessão que teve mais de 70 participantes só sobre história judaica. E nós publicamos 9 volumes, dos quais Ibéria Judaica, era só dos veio Yovel, veio Bonfil, veio Kaplan, de Israel vieram 13 professores. Então, esse congresso também divulgou muito a história judaica. E a comunidade tomou muita consciência também do papel dos judeus no Brasil. Hoje é tão conhecida a história dos judeus no Brasil, não digo que é da massa, mas em Brasília, os políticos, os intelectuais, os professores, você conversa com eles, eles sabem perfeitamente. Ah, eu sou de origem judaica, nossos nomes são de origem judaica, o nome de plantas, eles têm a opção de mitos também, né? Porque nem todos os nomes são de origem judaica, mas correu a notícia de que todos os nomes de plantas e de acidentes geográficos, de ervas, são nomes judaicos. E isso se repete e se repete. Eu acabei de publicar um trabalho que saiu na França, que chama-se The Myth of the Marrano Names. O mito dos nomes marranos, onde eu
esclareço um pouco essa questão dos nomes. Então, a comunidade judaica, a participação da comunidade judaica foi muito positiva. Foram, de fato, como a Rivka disse, particulares, mas foram muitos, porque para juntar esse dinheiro todo, e também dinheiro do estrangeiro. Então, nós pudemos fazer esse congresso imenso, que teve uma sessão muito importante sobre estudos judaicos. Os judeus foram muito, muito sensíveis e ainda são até hoje a esses estudos. Agora, não há uma conduta assim da parte da coletividade, não da coletividade, mas dos representantes da coletividade, um interesse muito grande em promover esses estudos. Porque esses estudos sobre cristãos novos, que começou no Centro Judaico, devia ser divulgado para todas as escolas judaicas. Agora está sendo dado um curso na Talmud Torah, a convite do Rabino Mendel, e meus alunos estão dando o curso. Vocês não imaginem o sucesso que está tendo. Que agora, então, a Fortaleza já pediu, ela disse que até no Rio de Janeiro eles têm interesse. Quer dizer, quando começarmos a divulgar essa história, eu creio que é importante, porque nós, judeus, temos que conhecer a história do país onde nós vivemos. Nós vivemos no Brasil, nossos filhos vivem aqui, e não conhecem a história do Brasil, mas não conhecem a história do seu povo aqui, que teve uma importância tão grande. E hoje eu tenho coragem de dizer o que eu não tinha coragem de dizer quando eu dei o meu primeiro curso nos Centros Judaicos, que o Brasil foi construído pelos judeus. Hoje eu tenho coragem de dizer isso porque eu tenho documentos, tenho provas. Não tem um campo, não tem um nível de absolutamente nada no Brasil onde os judeus não estiveram presentes. E presentes de uma maneira muito efetiva, de uma maneira muito dinâmica, como construtores mesmo. Eu já disse isso, agora eu fui a Brasília e fui convidada para um jantar na casa do Aldo Rebelo, e eu disse isso publicamente, que os judeus construíram o Brasil. Eu publiquei 3 volumes de documentos, e estou publicando agora, esse mês vai sair o 4º volume pela Humanitas, que chama Gabinete de Investigação. Esse volume já está pronto o volume, é o 4º volume de documentos. Então, se alguém contestar, não precisa contestar para mim, o livro está ali. Por isso que eu achei importante publicar documentos. Porque se eu começasse com documentos, são só documentos comentados. Não, é claro, eu faço a introdução onde eu comento e depois eu publico o documento. Eu tenho 4, com esse livro que vai sair, é o 4º volume, chama-se Fontes Inéditas para a História de Portugal e do Brasil. É o 4º volume. Aí, de modo que ninguém pode contestar. Porque se eu tivesse começado a contar uma história dos judeus no Brasil, e não documentasse primeiro, às vezes eu poderia escrever uma história lindas e romances lindos com os documentos que eu tenho. Mas eu achei que não podia começar uma história que não existe sem você começar com o documento. Porque sempre haveria quem dissesse, não, isso é invenção dela e tudo. Agora, ninguém pode contestar que os judeus construíram o Brasil, porque você se pegar... e não só os judeus da época colonial, mas também os descendentes deles. Olha, hoje eu recebi, só um exemplo, eu recebi um telefonema do representante do ministro de Turismo de Israel. Ele me ligou hoje que ele recebeu um telefonema da Itália para ele contatar a professora Anita Novinsky, que tem algumas coisas muito interessantes para contar sobre o Chico Buarque de Holanda. Aí ele me ligou, marcou encontro comigo, sexta-feira ele vai à minha casa, porque ele disse que na Itália, imagine, da Itália ele recebeu essa informação. O Chico Buarque viveu muito tempo na Itália, provavelmente é por isso, não sei como é que foi parar na Itália. Porque o Sérgio Buarque de Holanda, o pai dele, foi meu professor e diretor da minha tese. E quando foi agora, fizeram uma homenagem ao Sérgio Buarque de Holanda, a revista Etnos Brasil publicou um número dedicado ao Sérgio Buarque de Holanda.
e me pediram para fazer um artigo. E eu escrevi um artigo, como me pediram a mim, porque eu tinha sido aluna dele. E como eu conheci ele, ele orientou minha tese durante muito tempo, eu tinha longas conversas com ele na casa dele, então eu me lembrava muita coisa dele. Então eu escrevi um artigo chamado Sérgio e os Judeus. Aí esse artigo saiu e não sei como chegou ao Rio de Janeiro a notícia. Aí eu recebi também um telefonema do Rio de Janeiro dizendo que o Chico Buarque tinha sabido que ele era descendente de rabinos de Barcelos e que ele juntou a família toda para contar a eles que eles eram judeus. E aí até a pessoa do Rio me pediu que ele queria encontrar comigo para saber mais. Eu também não sei muito. E quem fez a pesquisa sobre a genealogia dos Buarque de Holanda nem fui eu. Foi um aluno meu. Foi ele que descobriu, não fui eu que descobri. Eu apenas usei a genealogia dele e escrevi num artigo. Mas deu uma revolução que foi parar até na Itália. Porque as coisas que a gente encontra nos documentos inquisitoriais são imprevisíveis. Aqui no Brasil, quando eu descobri, também não fui eu a primeira que fez a pesquisa, foi o Paulo Valadares. Mas depois eu estudei muito a questão do Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco foi o libertador, pode-se dizer o libertador dos escravos, foi o ideólogo mais importante da libertação dos escravos. E ele também era judeu de descendência. Então, se você pegar os grandes personagens da história do Brasil, você vai ver que não se pode mais escrever a história do Brasil sem os judeus. E o Centro Judaico foi o pioneiro no início do desenvolvimento desses estudos. Você não pode conhecer mais a história do Brasil, nem estudar a história do Brasil, ninguém pode estudar a história do Brasil sem estudar a clandestinidade. O fenômeno da clandestinidade está inerente, essência na cultura brasileira e portuguesa. Tá? 300 anos, 400, até o século XIX, a clandestinidade foi a segunda vida que os brasileiros tinham. Tá? Eles tinham uma vida oficial e uma vida clandestina. Sem estudar essa clandestinidade, porque eu brinco lá em Portugal, quando eu chego lá eu digo para eles, vocês sabem, a glória de Portugal não foram nem os seus governadores, nem os seus reis, nem os seus bispos, nada disso. A glória de Portugal foram os seus hereges. Porque é na heresia e na clandestinidade que estava a única luz durante os 300 séculos da época moderna portuguesa. A única luz vinha da subversão. Sem a subversão, Portugal era aquele fanatismo, aquele superstição, aquele país retrógrado e conservador. A luz mesmo vinha dos hereges. Muitos eram cristãos velhos até, que tinham, como José Bonifácio. Eu não conheço a origem judaica de José Bonifácio. Aliás, hoje eu tenho um aluno novo do Rio de Janeiro, que é até curioso para vocês, e ele vai fazer uma pesquisa nova. Eu estava procurando um tema para ele, e é tanto tema, e tem que ser um tema que o aluno gosta também, né? Então, hoje eu encontrei, eu já passei uns 2, 3 meses procurando um tema para esse aluno, e hoje encontrei o tema. Tiradentes, a mãe dele chamava Colaça. Colaça não é um nome comum, porque Silva pode ser judeu como pode ser cristão. Você tem milhões de Silvas, que aliás... A maioria era judeu mesmo, com o nome de Silva. Mas Colaça não. Colaça é um nome que pouco raro. Pois então, a família Colaça era judia cristão nova em Portugal. E eu agora vou começar essa pesquisa nova, porque eu acho que sempre a gente tem que renovar. E o Brasil é um poço sem fundo mesmo. Quanto mais você penetra a pesquisa, mais surpresa você fica com as notícias. Eu quero que esse aluno pesquise a origem de Tiradentes, que até hoje nós não sabemos. De onde mandei ele procurar, de onde fazer a genealogia do Tiradentes, quem eram os pais, os avós, até onde ele conseguia, em que região eles eram, e vou dar a ele o processo dos Colaça que eu tenho. Porque o processo da família Colaça, se nós conseguirmos vincular com aquela região onde ele vivia, nós vamos ter um outro capítulo na história do Brasil, como aquele dos bandeirantes. Porque nós não sabíamos que os bandeirantes eram judeus. Hoje nós sabemos que os principais bandeirantes eram judeus.
por a pesquisa que trouxe a isso. Então, na história do Brasil, a gente poderia falar até amanhã de tanta coisa que tem, mas o que é importante aqui nós lembrarmos e deixarmos registrado para sempre é que foi nos Centros Judaicos que nasceram esses estudos, foi a USP que permitiu que nós criássemos equipe de pesquisadores, que sempre me apoiou, todos os professores, 70 professores eram naquele tempo, todos me apoiaram nas minhas pesquisas, todos valorizaram o trabalho de descobrir e desenterrar essa história subversiva do Brasil colonial. Então eu acho que eu devo à Universidade de São Paulo todo o trabalho que nós desenvolvemos. Eu desde o começo publiquei trabalhos, porque eu sempre publiquei muito. Eu tenho mais de 65 trabalhos publicados em revistas estrangeiras. Jerusalém, por exemplo, também não desenvolvi esses estudos. Aí eu dei ao arquivo Jewish Historical Archives 20 mil imagens de documentos sobre a Inquisição, que está lá com o nome de Arquivo Anita Novinsky. Eu dei a eles e eles também começaram a se interessar muito pelo esse assunto a partir dessa divulgação nossa aqui. Foi aí porque eu entrei em contato com eles, eu ia muito a Israel, o Daniel Cohen era diretor do Jewish Historical Archives, o Daniel Cohen ficou entusiasmadíssimo com esses documentos. Depois existia um livro em Portugal que nunca ninguém tinha visto, que é uma espécie de um registro da Gestapo. Todos os nomes dos suspeitos, até a 7ª ou 8ª geração de origem judaica, estão registrados naquele livro. É um livro imenso desta tamanho, sim, a gente tem que consultar ele de pé, de tão grande. Ele começou a ser elaborado em 1605, depois do perdão que o Papa Clemente deu. E esse livro ninguém conhecia. Eu até sugeri a Israel, porque eles têm, no Yad Vashem, eles têm o nome de todas as vítimas do Holocausto. E eu perguntei, eu até tive muito apoio em Israel, mas depois eu não levei para frente. Por que nós não temos o nome de todas as vítimas da Inquisição que morreram ou que foram punidos pelo crime de judaísmo? Por que Israel não tem esse registro? E eu tive muito apoio do Rabino Kahana, que era o chefe do Ministério das Religiões, tive muito apoio, mas depois não levei para frente. Eu falei, como vocês têm um arquivo do Yad Vashem, vocês têm um arquivo. Agora, com essa publicação desses meus série de documentos, tem o Rol dos Culpados, que vai sair agora o 2º volume, tem os inventários de bens confiscados e tem os prisioneiros do Brasil. Todos eles trazem nomes. Agora é fácil retirar todos esses nomes e fazer um arquivo em Jerusalém, em Israel, onde tem o nome de todos que foram punidos por judaísmo. Se eles foram punidos por judaísmo, se é verdade ou é mentira, porque muitas vezes a Inquisição punia por crime de judaísmo inocentes. Também existe, porque a história não é uma história fácil e uniforme, não? O problema converso é um problema único em toda a história. Não existe nenhum povo que tenha uma história igual a essa. Um povo que tem uma história de clandestinidade durante séculos, com um órgão de punição que lhes tirava a vida, os bens, o dinheiro, reduzia a miséria, e assim mesmo eles viveram nessa clandestinidade. Isso não existe em nenhuma história. E agora os novos fenômenos que aparecem aí na história do Brasil, estamos desenterrando um Brasil subterrâneo aí, com histórias que aparecem. O que eu recebo de cartas pedindo informações, meu nome é Oliveira, será que eu sou judeu? Outro também, mas eu recebo tantos pedidos que eu não posso satisfazer. Quer dizer, agora eu até digo, o que aconteceu no Nordeste, quando descobriram, e fui eu que fui a primeira pessoa, quando eu fui a Caicó e descobri o vigário do Caicó que disse que era judeu, né? Então, quando começou a se desenterrar essa história do Nordeste, que agora nós temos em Maceió, em Fortaleza, em Recife, em Alagoas, agora nós temos em todo o Nordeste. Quando começamos a divulgar essa história, era inimaginável. Imaginável que depois de 5 séculos ainda existiam pessoas aqui no Brasil praticando judaísmo sem saber. Eu fui para uma aldeia lá em Campina Grande,
onde eu visitei uma cidadezinha, Santa Rosa, que tem 2 ruas só, minúscula. E eu fiquei impressionada. Tem a igreja, todo mundo vai na igreja, pronto. Aí eu perguntava para pessoas lá, para as senhoras, para as mulheres, né, se elas comiam carne de porco. Eu não sabia o que perguntar para saber se elas eram judias. Ela dizia, meu pai matava a gente se a gente comesse carne de porco. Então, depois eles até hoje varrem a casa às avessas. Em vez de varrer o lixo para fora, eles varrem de fora para dentro, como costume que tinha. Eles têm tantos costumes judaicos, quer dizer, um país que a igreja teve um papel tão forte, catolizou todos, mas os subterrâneos da história ficou. Quer dizer, isso me dá uma impressão, ou talvez uma convicção, da imortalidade dos judeus. Não se sabe até hoje quantos a Inquisição puniu. Nós não sabemos. Porque os documentos estavam na Biblioteca Nacional. E quando a Biblioteca Nacional transferiu os documentos para Arquivo Nacional, foi em caminhões aquelas papeladas todas. Caiu pelo caminho, nós sabemos disso. Caiu, perdeu-se, rasgou-se. Depois teve invasão, teve o terremoto que destruiu Lisboa, onde destruíram documentos. Depois teve enchentes, porque muitos documentos que eu examino, a metade da página está molhada, está apagada por causa de água, fogo. Bichos, então, comeram metade. Quer dizer, nós não sabemos. Eu examinei processos que quando eu virava a página, ele esfarelava inteiro, eu não conseguia ler. Eu pus dentro do envelope e pus o número e guardei. Mas nunca nós vamos saber quem era, porque não é possível. Entende? Então, tem muito mais. Agora, no momento, restam 40 mil, ou 39 a 40 mil. Até hoje eu não sei se é 39 ou 40 mil. Um diz 39, porque ninguém contou. Agora eles estão pondo tudo lá na internet, estão pondo no computador, estão trabalhando. Pode ser que se saiba em breve quantos tem. E desses, quantos é que foram pesquisados? Fora os do Brasil, que eu levantei 1076, não é? E fora os outros todos que ainda estão, que foram 1076, que foram presos. Fora isso, tem os que estão naquele livro imenso que eu falei, que tem o nome registrado de todos eles, né? Qualquer lugar do mundo onde ele estivesse. Não é só em Portugal, se estivesse no Brasil, ou em Londres, ou em Amsterdã, o nome dele está registrado naquele livro. E eles procuravam, tinham agentes que procuravam esses suspeitos, qualquer lugar do mundo onde ele estivesse. Porque se eles conseguissem provar que ele era um judaizante, em Amsterdã, por exemplo, eles confiscavam tudo o que ele tinha em Portugal, terras, propriedades, dos filhos e dos netos. Tá? Então, havia interesses econômicos muito grandes. Agora, a maior parte dos documentos da Inquisição não foram pesquisados até hoje. O Brasil já está começando a ser bem conhecido, porque nós mapeamos o Brasil, nós temos todas as regiões, todas não, falta ainda a colônia de Sacramento, que ainda não consegui acabar, mas as principais regiões do Brasil, que é Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Pernambuco, agora também estamos trabalhando, que mais? Paraíba, São Paulo também, agora também já começou-se a conhecer, mas mesmo assim, a Bahia, por exemplo, eu publiquei um livrinho que foi o meu doutoramento, depois eu dei para minha aluna os outros documentos que eu não tinha examinado da Bahia, e ela fez o doutoramento. Mas ainda há tanta coisa sobre a Bahia que dava 10 teses sobre a Bahia ainda. Então, é um campo sem limite. Eu trouxe, nesses anos que eu trabalhei em Portugal, eu tive várias bolsas de estudo. Eu tive uma bolsa da Memorial Foundation for Jewish Culture, 6 anos. E a Memorial me financiou meus estudos e financiou pesquisas que eu tinha pesquisadoras em Portugal que trabalhavam, eu vinha embora, e elas continuavam a trabalhar, e financiadas pela Memorial. Depois eu tive bolsas também, bolsa da Gulbenkian, bolsa da Ministério da Cultura de Portugal. Então eu trouxe
muitos documentos para o Brasil. Então, o maior acervo de documentos sobre a Inquisição no Brasil, que está fora de Portugal, é meu particular, que eu agora vou entregar tudo para a Universidade de São Paulo, quando estiver construído o Museu da Tolerância. Nós vamos começar a construir o Museu da Tolerância e vai ter uma biblioteca, porque eu tenho uma biblioteca de 10 mil livros, e concentrada em estudos sefaradis, Portugal e Brasil. Então, ela vale pela sua uniformidade. E isso vai fazer parte do Museu da Tolerância. E os documentos também, vão todos para o Museu da Tolerância. Nós já temos um subsídio agora do CNPq, né? Um enorme subsídio. Tivemos uma generosa ajuda do governo federal e compramos uma máquina enorme, né? Pagamos 70 mil reais pela máquina, que está passando todos os meus microfilmes para o DVD. Então, todo o meu arquivo vai passar para o DVD e depois vai passar para a coisa. E os originais eu vou mandar para Jerusalém. É muito, muito bem recebida a ideia de ser de origem judaica. Muito bem. Daquilo que eu conheço. É claro que sempre tem num país pessoas que têm preconceito, mas das que eu conheço, vocês não podem imaginar todos os que eu encontro. E agora, quando eu fui a Brasília para tratar com a Unesco um congresso que eu quero realizar em Paris sobre intolerância, e tive a oportunidade de conhecer uma série de pessoas. É impressionante como eles querem saber que eles são de origem judaica. O assessor mais importante do ministro da Educação, do Fernando Haddad, ele chama Candeias. Ele falou, eu não tenho dúvida, meu nome é Candeias, eu sou de origem judaica. Aí eu mandei uma aluna minha procurar os Candeias nas listas, encontrou um monte e mandei para ele. Ele ficou todo feliz, falou, mas que honra para mim. Então, há muito interesse, muito. Olha, aqui no Brasil, eu posso dizer, eu nunca tive apoio para os meus estudos da comunidade. A comunidade judaica, não, ajudou no congresso, que foi da universidade. Mas eu, particularmente, nunca tive apoio aqui no Brasil da comunidade judaica. Nem apoio, nem interesse, nem nada. Todo o apoio que eu recebi foram de órgãos brasileiros, instituições brasileiras. Foi do governo brasileiro. Quando eu fiz o Congresso da América, e todos sabem que eu trabalho sobre judeus, eu sou bolsista do CNPq há mais de 10 anos, e eu mando o meu projeto sempre a história judaica, e eu recebo um subsídio para qualquer coisa que eu peça, porque eu vejo nisso um interesse, uma simpatia e uma vontade realmente de ajudar a conhecer a história do Brasil e com satisfação. Eu vejo isso. Eu não senti na minha carreira nunca um empecilho por ser judia, nem trabalhar com a história judaica. E eu trabalho com uma história mais perigosa que existe, que é a história da igreja. Mas eu tenho padres. Eu, no passado, por exemplo, eu dei um curso, quase 90% eram padres. E com muito interesse. Então, eu acho que o Brasil é realmente uma amostra muito, muito significativa de coexistência, de tolerância e de todas as raças, todos os povos. Eu acho que o Brasil é um país, eu conheço metade do mundo, eu não conheço nenhum povo igual ao brasileiro, que tenha tanta receptividade pelos judeus como o brasileiro. É a minha impressão. Muita gente tem impressão diferente, né? Muita gente tem impressão diferente, mas essa é a minha experiência pessoal. Eu sempre recebi dos órgãos brasileiros, onde eu me dirigi, sempre me apoiaram. Nunca eu recebi uma recusa. E o meu programa sempre é estudos judaicos.